melhor. É, dentro como é que a Lei Maria da Penha define a questão de gênero? Que também é outra coisa que pode confundir muito, porque tem transgêneros, tem uma série uma linguagem que eu não saberia te dizer, você aqui, né, está aqui para explicar, mas o trans, a pessoa que vai para a delegacia, como é que funciona a questão de gênero? Como é que ela define para que não haja confusão na hora ali de uma denúncia? Sim, sim. A Lei Maria da Penha, ela define, ela tipifica, né, a violência contra a mulher dentro do gênero mulher, né? Então, isso significa que, por exemplo, uma mulher trans, né, se ela foi agredida, se ela está numa relação e ela sofreu violência dentro daquele relacionamento, então essa mulher trans ela também é protegida pela Lei Maria da Penha. Né? Mulheres que tenham relações com outras mulheres, elas também estão e estejam num relacionamento abusivo, elas também são protegidas pela Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha fala sobre o gênero mulher, né? E quando a gente fala sobre o gênero mulher, nós estamos falando de mulheres trans, de mulheres homossexuais, né, de mulheres heterossexuais, de mulheres cis, enfim. Isso é amplamente, deve ser amplamente visto, né? Agora, o que eu acho que é importante a gente se aprofundar é também do ponto de vista sobre esse conceito de gênero, né? Quando a gente está falando sobre a violência contra a mulher e a importância da gente falar sobre as relações de um ponto de vista, deste ponto de vista. Né? Os estudos, quando a gente fala sobre estudos de gênero, e muitas pessoas elas criticam, né, e falam sobre o termo, mas a gente está falando sobre ideologia de gênero, né? Não, não é uma ideologia, é um Mulher. estudo científico, né? E a Lei Maria da Penha ela se baseia nesses estudos científicos que analisam a diferença de valor, basicamente a diferença de valor entre homens e mulheres. Né? Então, a gente não pode ter essa diferença de valor entre homens e mulheres. Então, ele é muito mais amplo do que sexo, porque o sexo ele é simplesmente um conceito biológico. Então, quando a gente está falando sobre violência e quais são as razões de gênero relacionadas à violência, é importante a gente falar quais são as características disso, né? Então, gênero, por exemplo, gênero ele é relacional. Então, ele não se refere individualmente a homens e mulheres, mas as relações entre eles. Então, assim, como quando a gente fala que os homens, eles são provedores, né? E as mulheres, elas devem ficar em casa, elas devem, então, cuidar da casa, a gente já está mostrando dentro dessa relação qual é o papel de homem e qual é o papel de mulher. Então, quando a gente fala sobre desconstruir isso, é mostrar que esses papéis, eles não necessariamente são diretamente atrelados a homem ou mulher. Então, essa é a questão a característica sobre gênero ser relacional. A outra característica é que gênero, ele é hierárquico. Então, quando a gente fala que existem diferenças entre homens e mulheres, é porque essas diferenças elas não são neutras. Então, pegando aquele exemplo anterior também, geralmente a gente valoriza mais o homem por ser provedor e menos a mulher que fica em casa e que faz um trabalho também, que é o trabalho doméstico, né? Porém não remunerado. Então, assim, por que a gente coloca nessa escala de valores, né? Nessa hierarquia? A pessoa que sai de casa e que trabalha e que recebe o dinheiro, ela é mais valorosa do que a pessoa que está fazendo o trabalho doméstico. Então, essa é uma outra característica, né, para a gente problematizar e pensar um pouquinho sobre isso. A outra característica é que gênero muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, o direito ao voto. Mulheres no Brasil, até a década de 30, as mulheres não podiam votar.
a partir de 1932, as mulheres passaram a poder votar. Então, é um exemplo do quanto que durante a história a gente olha para o gênero mulher de outra forma, né? Hoje, de uma maneira muito mais evoluída, com certeza, mas ainda existem questões que não são faladas e que aí por isso a gente está aqui também problematizando. E o gênero também é específico dentro de um contexto. Então, assim, tem várias. Dentro de um contexto social, dentro de um local, né? Aqui no Brasil, as mulheres podem votar, mas existem em alguns países do mundo que ainda as mulheres não podem votar, as mulheres não podem dirigir, as mulheres não podem ter prazer. Então, enfim, eu acho que é importante a gente destacar essas características do porquê que a gente usa tanto essa palavra, né? Do porquê que falar sobre gênero não é a mesma coisa de falar sobre sexo, porque quando a gente usa essa palavra, nós estamos carregando de todas essas características. É importante a gente fazer uma análise social disso, né? Uma análise muito aprofundada. A mulher que ela está sofrendo violência doméstica no Brasil, que recursos que ela tem, né, dentro do Brasil para que ela possa denunciar, para que ela possa sair desse relacionamento violento. Com certeza, quando a gente fala, né, sobre a questão de gênero ter que ser contextualizada, no Brasil as mulheres elas têm muito mais formas de se defender do que em outros países. Mas talvez a gente ainda tenha menos formas de se defender também do que em relação a outros países, né? Então, é importante olhar para isso, para a gente pensar também na evolução que a gente quer fazer, né? O que a gente quer para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as novas gerações que vêm aí? Que evolução que a gente quer desses papéis, né? Exato. Uma outra questão também que é muito polêmica